Gente, vou tocar aqui num assunto que eu nunca fui de esclarecer, de explicar, porque eu achava que ninguém precisa saber de nada, eu não devo ser essa coisa da minha vida. Mas aí eu comecei a ver que existem pessoas que gostariam de saber um pouquinho. Tem coisas realmente que eu não tenho que sair falando, porque querendo ou não, gente, a dor é única, é sua, não adianta. Não queira que fulano, ciclano vá sentir na pele, porque essa pessoa não vai sentir. Então quem tem que sentir é você. E não culpe porque aquela pessoa não sente o que você sente. Sim, eu tenho 2 filhos, eu tenho 23 anos. Antes eu não tinha maturidade nenhuma pra conversar e pra explicar sobre, mas eu começava a me encher de perguntas. Primeiro que antes eu me enchia muito de perguntas de preconceitos. Sim, durante muito tempo eu me sobrecarreguei de culpas, ou então de perguntas, de questionamentos, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito daquele jeito. Se eu tivesse feito diferente quando eu fiz aquilo. Então eu me enchia de pergunta e aí eu perguntava, se aparecesse um gênio da lâmpada aqui e falava, você mudaria tudo? Não, não mudaria. Eu teria meus 2 filhos, exatamente como eu tive. Então assim, eu falei, caraca, eu teria, mas por que eu tô me culpando? E sim, às vezes eu tô no salão e aí eu pego e falo, filho! Aí as pessoas olham, filho? Você já tem filho? Aí eu faço questão de falar, sim, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Davi de 3 anos e eu tenho uma Isadora de 10 meses. E sim, as pessoas me olham assim sempre. Nossa, você parece que é a irmã deles. Olha, mãe, ela tem esses 2 filhos. Aí eu sim tenho, olha aqui a foto deles. Aí eu mostro foto de todos eles. E sim, as pessoas me perguntam assim, são os 2 do mesmo relacionamento? Você é casada? Aí eu não, uma é de um relacionamento que eu tive, outra é de outro relacionamento, e eu estou solteira. E aí eu falava assim, caramba, falei. Antes eu não tinha maturidade pra falar isso, tá? Antes eu ficava meio morrendo de vergonha. Aí eu ficava perguntando, gente, e se eu tiver uma sogra? Como é que eu vou falar pra essa sogra que eu tenho 2 filhos? Aí rola, né? Aí sempre rola aqueles olhares, aquela coisa tipo, coitada, essa aí deu pra qualquer uma, engravidou sem querer, tadinha, nossa, coitada dela, tadinha. Acabou que os olhares das pessoas começou a ser o meu olhar. Tipo, o filho começou a ser um problema. Mas eu não acho que seja um problema. Aí eu falei, peraí. Quantas meninas da minha idade abortam todos os dias? Vive aí tomando essas pílulas do dia seguinte. Porque eu sempre quis ter uma família, tive um relacionamento que foi de muitos anos. Outro também que foi intenso pra caraca, que foi bom pra caramba também, que vivi, tive meus filhos. Porra! Aí eu comecei a ter que inventar uma história, criar sempre uma história pra explicar pra outra pessoa que, não, eu não entrei no banheiro, tava bêbada e engravidei. Não, eu não transei numa boate de uma balada e engravidei. Não, nada disso aconteceu, porque eu nunca fiz isso na minha vida, tá? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sempre tive relacionamentos longos, eu sempre saí de um relacionamento, 2 meses depois eu tava namorando, eu sempre namorei a minha vida inteira. Sempre. Eu nunca fiz isso. E sim, eu sofro com esse preconceito todos os dias. E aí tem dias mesmo que essas coisas me sugam, que eu fico, caramba, eu nunca vou conseguir ter a minha família. E eu sofro com isso sempre, gente. Isso me suga de uma forma que às vezes tem dias. Aí às vezes fulano não sabe de nada da sua vida e te julga, sabe? Sem nem saber. Passei por isso sempre. Pausa. Mas antes eu não tinha maturidade pra saber que aquela pessoa não sabe. Que as pessoas também não são obrigadas a saber. E que o normal realmente é ter filho, casar, construir uma família e ser feliz. Esse é o normal. E isso era o que eu sempre quis, porém não consegui. E eu não tinha maturidade também de falar sobre esse assunto, porque isso me sugava. Tipo, eu ficava muito bad vibe, sabe? Então eu não sabia falar isso pra ninguém. E eu começava a falar, gente, tá de boa. Que é isso? Ser mãe é foda. Sou uma boa mãe. Não, gente, eu sou falha também. Às vezes. E aí, tipo, tudo isso ficou muito confuso pra mim, porque eu só tenho 23 anos. Então, às vezes eu não tenho certa maturidade que talvez eu deveria ter. Então, certas atitudes minhas ainda são imaturas. Certos pensamentos ainda são imaturos. Por quê? Porque, poxa. E aí, perguntei muitas vezes pra minha mãe, e aí, agora? Ninguém vai me querer. Juro que eu perguntei isso várias vezes. E aí comecei a me colocar pra baixo, como se eu fosse inferior às outras pessoas, porque eu tenho 2 filhos.
Eu recebi várias vezes na época, tipo, vários directs, tipo, de pessoas falando assim: nossa, você é digital influencer de quê? De como fazer filhos e separar? De como... sabe, essas coisas idiotas. E eu realmente... várias meninas de 14, 15, 16 anos te seguem. E é esse exemplo que você tá dando? Aí eu fiquei... teve uma época que eu fiquei mal. Eu dei uma sumida legal das coisas que eu gostava de fazer. Que era estar aqui, conversando. E eu faço isso desde os meus 14 anos. Eu sempre gostei, tipo, dessa vida. Não é algo que aconteceu do nada. Desde quando eu era novinha, eu sempre tive essa vida aberta, essa vida pública. Quem me conhece há muito tempo, sabe? E tudo isso era muita informação, porque tudo isso aconteceu na minha vida. Deu essa mudança radical. Minha mãe estava em São Paulo fazendo quimioterapia, tratamento. Meu pai também estava com ela, então eu estava sozinha aqui em casa com os... Então, o fato de lidar com um término, com 2 filhos, 23 anos, sem minha mãe e sem meu pai aqui em casa, foi tudo muito louco pra mim, entendeu? E eu não sabia lidar com isso, realmente, não soube. Eu não fui essa figura que nem vocês estão achando. Nossa, que mulher forte. Eu vejo centenas de meninas me mandando em direct: Gabi, como é que você faz pra ser assim? Como é que você faz pra ser forte? Gente... eu não fui forte o tempo inteiro. Se você fraqueja dentro de um quarto, é normal. Se permita esse luto, se permita essa dor, esse sentimento. Tinha dias que eu estava super bem. Porra, tô bem demais. Nossa, obrigada a Deus por tudo. Mas tem dias que eu tava... nossa, eu tava só a caveira dentro, em cima de uma cama, que eu falei: meu Deus, olha eu trocando 2 fraldas, eu tô cheirando a... minha mão cheirando a cocô. E aí já não conseguia fazer as coisas, minhas coisas que eu queria fazer, entendeu? Assim, e eu tive muita ajuda, mas eu comecei a ver que cara, eu tava tirando meu papel de mãe. E aí eu comecei a enxergar que eu me vitimizar de certas situações, por mais que eu nunca tenha tocado aqui no assunto, eu me vitimizava demais. Eu me vitimizava, eu falei: ai, gente, coitadinha. Gente, ninguém vai ter pena do coitado. Ninguém vai ter pena do coitado. Você aí, às vezes, tá contando seus problemas pra terceiros, achando que o povo vai ter pena de você. Vai nada. Vira as costas e fala: nossa, viu, garota problemática? Coitadinha dela. Não quero que ninguém tenha pena de mim, não. Pelo contrário. Eu, em busca de uma felicidade interna, eu tava sempre em busca do esquecimento, de falar: não, isso não tá acontecendo. E aí, fui pra balada, bebi, tentava esquecer todos os meus problemas que eu achava que eu ia esquecer. E aí dando um feedback, assim, sabe? Tipo, olhando pra trás de tudo que eu já passei, tentando buscar uma felicidade, quanto, na verdade, a felicidade é hoje, é agora, é tipo... e que às vezes eu perder tempo demais me lamentando, eu esqueci um olharzinho do meu filho, ou então um olharzinho da minha filha, que, tipo, eu perdi muitos momentos especiais da Isadora. E que eu tenho um sentimento de culpa, assim, que às vezes, todas as vezes que eu bate uma bad, assim, eu vejo que eu não tô sendo a melhor mãe. Mas tudo bem se eu não for a melhor mãe também. Calma, não posso me cobrar. Então tá tudo bem, tá tudo caminhando bem. Mas eu perdi. E aí eu parei de querer uma vida perfeita. Tipo, ai, não deu certo. Não deu certo, deu tudo certo. Tá dando tudo certo, porque uma hora vai chegar uma coisa boa. Calma, tá dando certo. Se tá dando errado. Então eu passei por essa mudança, assim, total. E aí eu pude enxergar que às vezes tá dando tudo certo, não tá dando nada errado. Só que tudo precisa de tempo. As coisas pra nossa vida andar, pra tudo dar certo, precisa de tempo. E nada. Então, assim, não tenho... resumindo, porque eu falei demais, porque se eu parar pra contar tudo, eu ia passar acho que 1000 horas aqui fazendo Easters. E pode ficar um pouco enjoativo. Mas o que eu quero dizer pra vocês... às vezes a vida é maravilhosa, que às vezes um feed bonito, sorrisos, etc., não é a realidade das coisas. E assim, às vezes você fica triste, falando: caramba, eu queria ter a vida dessa pessoa. Gente, essa pessoa também tem problema. E assim, no fim, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, não perca tempo se cobrando, deixa as coisas fluírem